Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta live de aquecimento do grande evento, da nossa Masterclass Católicos Sem Medos, Jornada da Cura da Ansiedade, onde eu, Guilherme Júnior, vou te ajudar a se libertar de todos esses medos que têm paralisado a sua vida. Essa Masterclass vai ser no dia 14 de novembro. Então, você que está chegando agora, já deixa aqui o seu like, já diz para mim se o som está bom, se você está me ouvindo bem, se você está me enxergando bem. Vou colocar aqui o tema da nossa live fixado para que você saiba. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria tê-los aqui conosco. E vamos em frente para a nossa live de hoje. O tema que eu quero tratar com vocês hoje é as causas práticas da ansiedade. As causas práticas da ansiedade. Então, vamos lá, né? Antes de mais nada, quero que você já encaminhe, já compartilhe essa live com as 3 primeiras pessoas da tua lista de contatos. Já manda essa live para suas 3 amigas mais próximas. Já envia essa live para 3 católicos que você conhece, para que essas pessoas possam também desfrutar do conteúdo da live de hoje. Antes de iniciarmos o conteúdo, quero fazer uma breve oração pedindo a proteção de Nossa Senhora, que ela esteja conosco durante a exposição desta live. Vamos em frente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para todo mundo que está chegando, sejam muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Se você estiver me ouvindo bem, aperta aí no coraçãozinho, deixa o seu like para eu saber que você está ouvindo bem. E é o seguinte, antes da gente começar, eu quero te lembrar que lá no link da minha bio está o link de inscrição para a Masterclass no dia 14 de novembro. Você vai deixar o seu e-mail lá, vai cair num grupo de WhatsApp e ali você vai ter todas as informações sobre o evento do dia 14, onde eu vou te ensinar a como se libertar dos medos que paralisam a tua vida profissional e a tua vida pessoal. Então, corre se inscrever. E é o seguinte, tema de hoje, as causas práticas da ansiedade. Deixa eu ajustar aqui a câmera, tá um pouquinho torto. Isto, certo? Qual que é a importância desse tema para nós? Eu entender quais são as causas práticas da ansiedade. Em que isso vai me ajudar? Então, se os medos excessivos, certo? Os medos excessivos são a causa principal da ansiedade, vale muito a pena nós sabermos quais são os medos mais comuns que geram grandes preocupações nas nossas vidas. Vale muito a pena a gente ter isso em mente. E por que que vale a pena? Porque a gente precisa saber se a gente não está vivendo algum desses medos. Se a gente descobre se a gente está vivendo algum desses medos que são causa das crises de ansiedade, nós vamos conseguir ter uma luta mais consciente, uma luta mais preparada contra a ansiedade nas nossas vidas, certo? Então agora eu quero apresentar para vocês, de maneira muito direta, essa live vai ser direto ao ponto, uma lista muito valiosa com 16 possíveis medos que geram ansiedade nas pessoas. E talvez em você que está me ouvindo, que está me assistindo, tá bem? Então vamos começar pelo medo número 1, que é o medo de não ser capaz de satisfazer a expectativa dos outros. Este medo está muito ligado com o perfil de ansiedade do sobrecarregado. O sobrecarregado é aquele perfil que vive muito preso à expectativa dos outros. É uma pessoa que ela tem dificuldade de dizer não. Por isso ela aceita tudo. Por quê? Porque ela tem o medo de se sentir humilhado por não atender a expectativa dos outros. Se você está vivendo esse medo, ou se você já viveu esse medo, saiba que esse medo gera um estado de ansiedade tremendo, porque você se sente sobrecarregado e você não consegue se desprender de algumas coisas na tua vida. Então, o medo de não ser capaz de satisfazer a expectativa dos outros é um medo muito comum nas pessoas. E esse medo, ele está muito ligado com a dificuldade de dizer não. Porque se eu digo não, a pessoa fica meio com aquele pensamento, né? O que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim se eu disser não? Será que as pessoas vão achar que eu não dou conta? Que eu sou fraco? E isso é uma humilhação. O que será que vai passar na cabeça das pessoas se eu disser não para elas? E aí entra uma questão muito de dependência emocional. Anotem isso, dependência emocional.
quando o sentimento ou a ação do outro interfere no meu sentimento e na minha ação, na minha forma de agir, na minha forma de ver o mundo. Então, esse perfil de ansiedade que tem muito medo de não ser capaz de satisfazer a expectativa do outro está muito preso em uma dependência emocional. Segundo medo, medo de perder o emprego e não ser capaz de sobreviver. Isso no Brasil é mais latente ainda. Por quê? Porque o Brasil é o povo de maior valor tributário do mundo. Aqui a gente paga imposto, uns bons meses do nosso ano são só para pagar impostos. Certo? Então é muito comum que as pessoas busquem um emprego que traga estabilidade, mas mesmo estando no emprego bom, fica no nosso subconsciente aquela ideia: se eu for mandado embora, e aí, como é que vai ser? Não vou ser capaz de sobreviver. Ainda tem algumas pessoas que têm a possibilidade de pedir ajuda para parentes, para amigos, pedir um empréstimo, tem um nome bom ainda para pedir dinheiro para o banco. Mas e quem não tem isso? Então, esse medo de perder um emprego é uma coisa que também ronda muito a nossa cabeça. E a pessoa começa a lidar, não saber como lidar com esse conflito, desse medo e dessa incapacidade. E, meu Deus, e se eu for mandado embora? O que eu vou fazer na minha vida? E muitos, com esse medo de perder seus empregos, começam a empreender. Primeiro como uma segunda fonte de renda. Daqui a pouco isso já se tornou a fonte principal, por exemplo. Só que daí a pessoa ela não tem esse espírito de empreendedor, porque para empreender você também tem que assumir alguns riscos. Quando você assume riscos, geram outros medos. Então, primeiro medo, medo de não ser capaz de satisfazer a expectativa dos outros. Segundo medo, medo de perder o emprego. Medo que causa muita ansiedade. Terceiro medo, medo de não ser capaz de sustentar a sua família ou o padrão de vida que você leva. Esse é um medo muito comum também, principalmente nos jovens que estão em ascensão na vida, que é um público que deseja muitas coisas, mas que muitas vezes não foi preparado para enfrentar as dificuldades. Então, quando você vai pensar na concepção de uma família, é uma coisa que gera muito gasto. Não tem como a gente não pensar nisso. E quantas pessoas perdem noites de sono por causa das contas, com medo de não conseguir sustentar a família. E aí, dependendo do perfil de ansiedade da pessoa, ela implode com isso. Ela não consegue botar para fora, ela não consegue buscar outra alternativa, ela paralisa, ela não consegue pedir ajuda, ela não consegue buscar ajuda para lidar com esse problema, para encontrar novas alternativas. Medo de não ser capaz de sustentar a família. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela vai ter que reduzir o padrão de vida dela. Ela fica com aquele medo, o que as outras pessoas vão dizer de mim se eu mudar de padrão de vida? Quarto medo, medo de estar errado na frente dos outros. Medo da humilhação. Tem muito a ver com o nosso orgulho também, com a nossa vaidade. Que a gente alimenta uma visão que não é real sobre nós. Santa Teresa de Jesus tem uma frase muito bonita que ela fala assim: a humildade, Santa Teresa d'Ávila, né? A humildade é a verdade. Humildade, a palavra humildade vem de humus. Humus é terra. Então, se humildade é a verdade, humus é terra, a verdade é que nós viemos da terra. Deus pegou um punhado de barro para criar Adão. E quando a gente pensa em humildade é verdade, a gente tem que olhar que nós somos feitos de barro. Nós somos muito miseráveis. Então, como que faz para combater esse medo de estar errado na frente dos outros? É saber que nós somos muito suscetíveis a erro. Nós somos concebidos no pecado original, nós somos muito frágeis. E está tudo bem. Muitas vezes um erro que a gente comete é a oportunidade de alavancar a nossa vida com a virtude da humildade. Outro medo muito comum. Quinto medo. Medo de perder a imagem social. E esse medo ele é muito explorado pela influência dos meios de comunicação de massa e por causa dessa ânsia de sucesso mundano que a gente tem.
vai muito de encontro com o outro medo. Então, medo de perder a imagem social. Nós concebemos, infelizmente, uma imagem nossa em cima de um pedestal, onde dá tudo muito certo na nossa vida. Até mesmo nos objetivos, nas metas que a gente cria, quando aquilo começa a não dar certo, a gente cai numa frustração, numa culpa existencial tremenda. Isso é causa de ansiedade. Sexto medo, medo de ouvir a verdade. Esse é interessante. Por quê? Porque no mundo de hoje se prega erroneamente de que cada um tem a sua verdade. E isso é uma grande mentira. E quando a gente está no erro, quando nós não estamos bem na nossa vida, a gente fica com medo da verdade. E esse medo de ouvir a verdade pode nos causar ansiedade. Porque é como se eu estivesse vivendo uma mentira. E eu sei que eu estou vivendo uma mentira. Tipo, vamos pensar assim, a pessoa que está escondendo a verdade da outra. Ela começa a viver uma mentira, daqui a pouco ela está acreditando nessa mentira. Porque ela faz de tudo para manter essa mentira. Sétimo medo. Medo das responsabilidades. É muito comum naquele tipo de pessoa que encontra um monte de desculpa. Esse medo também tem tendência a gerar ansiedade nas pessoas. Por quê? Porque ela se fecha no mundo dela. Medo das responsabilidades. Vamos pensar assim, ó. É impossível a gente crescer em maturidade, a gente ser santo. É impossível se a gente não assume muitas responsabilidades. Só que daí tem dois lados da moeda. Quando eu assumo muitas responsabilidades, eu posso me tornar sobrecarregado porque eu não sei dizer não. Mas ao mesmo tempo, se eu não assumo responsabilidades, eu me torno um Zé Ninguém. E aí eu fico naquela questão, sabe, do que eu quero, do que eu não quero. Esse medo pode gerar muita ansiedade nas pessoas, muita preocupação de não alcançar aquilo que quer, mas ao mesmo tempo também de não dar conta daquilo que está assumindo. Outro medo, medo da opinião dos outros. Um medo muito comum hoje em dia. Medo da opinião dos outros. Infelizmente, isso tem muito a ver com a dependência emocional. Nós já falamos. E o que é do outro é do outro. Mas isso tem muita influência de acordo com a formação da nossa personalidade. Às vezes, o ambiente onde a gente foi criado, nós precisávamos atender muito a expectativa do outro. A opinião do outro importava muito. E daí a gente traz para a vida adulta essa concepção errônea de que eu tenho que me importar. Não podemos cair no extremismo, né? Não que a opinião do outro não importe. A opinião do outro importa até certo ponto. Porque hoje, na nossa vida de ser humano, não só hoje, mas sempre foi assim, não basta ser. Nós temos que parecer ser para mover as pessoas. Então, quando eu pareço ser, eu consigo ser exemplo. Eu consigo mover as pessoas quando eu pareço ser alguma coisa. Só que eu não posso deixar ser uma pessoa extremamente influenciável, indecisa, por causa da opinião dos outros. Porque isso me paralisa. Isso mata as minhas convicções. Quando eu ligo demais para a opinião dos outros, tem uma coisa errada. Principalmente quando a gente pensa em amizade, porque São Tomás de Aquino define, né? O que é amizade? É amar e odiar as mesmas coisas. Dessas pessoas, eu te... com relação a essas pessoas, eu tenho que me importar com a opinião das pessoas que são meus verdadeiros amigos. São aquelas pessoas que amam e odeiam as mesmas coisas. Essas pessoas me querem o bem. Mas o problema é que a gente fica dando muito ouvido para pessoas que não têm propriedade nenhuma para dar esse tipo de conselho para nós. E isso nos deixa ansiosos, que é um medo de desapontar a opinião dos outros, de confrontar a opinião dos outros. Oitavo medo, medo da solidão. Medo da solidão. A solidão, ela é um ponto da nossa existência. Isso faz parte da nossa concepção. Nós fomos concebidos na solidão e nós vamos morrer na solidão. Então não tem por que ter medo da solidão.
O ser humano nasceu só e vai morrer só. E esse medo de ficar só, às vezes faz a gente entrar em erros na nossa vida. Por exemplo, se deixar influenciar para não se sentir só. As más companhias. Ou a gente tem esse medo da solidão com relação, ai, preciso contrair um relacionamento, porque eu tenho que casar, porque eu tenho que ter filhos, aí acaba fazendo uma burrada. Ah, porque eu tô com medo de ficar sozinho. Gente, tudo é perfeito aos olhos de Deus. Deus sabe o que faz. Então, esse medo da solidão que faz, às vezes, eu tomar uma atitude impulsiva, não tenhamos medo da solidão. Tudo acontece no tempo mais perfeito. Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. As Escrituras dizem isso para nós. Mas esse medo da solidão faz a pessoa entrar em pinel, ansiosa, meter as mãos pelos pés. Nono medo. Medo do relacionamento sacramental. Olha, isso é interessante, hein? As pessoas hoje têm medo de casar. Por quê? Porque foi concebido uma ideia tão equivocada do sacramento do matrimônio, da relação conjugal, de que o casamento vai destruir a tua vida. E aí, mas é o que acontece. A pessoa ela está num relacionamento, enquanto ela não tem o sacramento do matrimônio, aí que as coisas dão errado mesmo. Por quê? Porque não tem um anjo da guarda do casamento, não tem a proteção divina, porque não tem uma vida de sacramentos. Onde que a pessoa vai encontrar forças? Vai viver extremamente ansiosa, preocupada. Na primeira crise, já é motivo para terminar. Muita possessão, muito ciúme. Por quê? Porque não tem a unção de Deus. Décimo medo. Medo da opinião pública. Hoje em dia, por causa da internet, as pessoas expõem as suas opiniões, só que depois reclamam que são julgadas e criticadas. Mas se a internet é de domínio público, eu primeiro então tenho que pensar muito bem, refletir muito bem no que eu falo na internet. Ainda mais para quem é formador de opinião. E a gente também tem muito medo da opinião das nossas famílias, né? Nós já tocamos nesse ponto. A opinião dos outros importa? Importa. Mas importa a opinião de quem importa. De quem não importa, a opinião não importa. Para a minha vida, quem importa na minha vida hoje? Eu tenho que olhar para isso. A opinião dessas pessoas que importam na minha vida, essa opinião conta. Eu tenho que levar em conta. Por exemplo, a opinião dos pais sobre os filhos. Os pais têm um conselho de sabedoria. A opinião de um sacerdote, um ungido de Deus. A opinião dele conta. Mas a opinião das pessoas que nunca construíram nada de relevante na vida e querem só opinar na tua vida, esse tipo de opinião você tem que rechaçar. Décimo primeiro medo. Medo dos animais. As fobias, né? Muito comum hoje. Transtornos de ansiedade por causa das fobias. São medos irracionais. Só que o que causa o medo de um animal? É o animal em si ou é a ideia que eu concebo em cima do animal? Por exemplo, medo de barata. A maioria das mulheres tem medo de barata. Mas por que tem medo de barata? A barata é um animal que causa medo? Ela é um risco? É um animal matador, venenoso, que tem uma, um ferrão que vai matar você, vai te dar um veneno? Não. Mas como que a maioria das pessoas desenvolve o medo de barata? Claro, a barata é um bicho nojento, asqueroso, que tava, sei lá, Deus, sai das, sabe Deus onde, dos esgotos, enfim, vive em tudo que lugar que é mais podre, mais sujo. Mas o que causa o medo da barata? Porque a criança ela não nasce com medo de barata. Ela assume, ela recebe esse medo por causa dos pais. Um dia a criança tá ali andando, de repente aparece uma barata, a mãe fala: "Meu Deus, uma barata!" Então a mãe e o pai que incutem boa parte dos medos na cabeça da criança. Então, esses medos
de animais são fobias, são medos irracionais, a gente chama. 12º medo, medo do sucesso. Hoje em dia, o mundo, a mentalidade do mundo moderno concebe uma ideia muito equivocada do que é sucesso. Nossa, até derrubei um pouquinho de água aqui. O nosso olhar, infelizmente, está sempre posto no outro. Muita comparação. É uma sociedade de muita inveja. A gente quer ser sempre bem-sucedido. Só que até mesmo quando a pessoa ela alcança aquilo que ela chama de sucesso, ela fica com medo, porque todo mundo volta a olhar para ela. E manter isso causa ansiedade nela. É super estressante manter uma vida de sucesso. Manter uma máscara aparente de que você é bem-sucedido. Porque sucesso não é dinheiro. O conceito que Deus tem de sucesso na vida do homem e o conceito que o homem faz de sucesso na vida dele é totalmente equivocado. Por exemplo, vamos pegar a vida de Abraão. Abraão, pai de muitos povos. Se a gente for olhar com olhos naturais, o pedido que Deus faz de ele subir até o monte e matar, sacrificar o próprio filho. Meu Deus do céu. Que sofrimento, né? A vida de nosso Senhor Jesus Cristo, olhos humanos. Vamos analisar. Nasceu numa manjedoura. Paupérrimo, mais pobre impossível. 30 anos convivendo com Nossa Senhora e com São José. Uma vida escondida. Quando sai para sua pregação em vida pública, fazem de tudo para acabar com ele. Aí na hora da paixão, é traído pelo mais próximo, por um dos mais próximos, por aquele que bebeu das fontes do colégio apostólico. Aí na hora que ele vai para o Horto das Oliveiras, os mais próximos não vigiam com ele. É flagelado, coroado de espinhos, carrega a própria cruz, é morto. Se a gente olha a olhos humanos, não teve sucesso. Vou pegar a história dos santos. Santa Joana d'Arc. Com 16, 17 anos, recebe o chamado de Deus. Você vai libertar a França dos ingleses. Escuta as vozes. Se apresenta ao rei. Se apresenta ao rei, recebe um exército. O rei tenta passar a perna nela porque não acredita nela. Ela prova que ela está certa. Batalha. Aonde vai, vai com o seu estandarte, todo sujo. Fazem um monte com ela. No final da vida é queimada como bruxa pela Inquisição. Aonde está o sucesso aí? Então é interessante. Por que a gente tem que olhar para isso? Porque é equivocado esse conceito de sucesso que a nossa vida tem que ter só vitórias. Para nós que somos católicos, para você que está me ouvindo agora, saiba que ter sucesso é ter sofrimento na sua vida. Maldito o homem que não teve nada de sofrimento. Porque se a gente não sofrer aqui, nós vamos padecer no fogo eterno. Então não tem por que ter medo do sucesso. Primeiro, porque está equivocado esse conceito de sucesso. Porque às vezes a gente coloca na cabeça que a nossa vida só vai ser feliz quando a gente tem muito dinheiro, quando a gente tem muitas posses. Claro, é necessário isso. Mas o fim último da vida do homem não é esse. 15º medo. Medo das doenças. Quantas pessoas têm medo da doença e têm medo de morrer? Os hipocondríacos, né? Vive achando que pode adoecer. Faz exame para tudo. Vive na farmácia. Vive preocupado com a sua saúde. Extremamente ansioso. Por quê? Porque quer controlar tudo na vida. 16º medo. Medo de falar em público. A pessoa que é tímida. Timidez, timor, o hábito de sentir medo sempre. Outro medo muito comum que faz as pessoas paralisarem e sentirem ansiedade demais. É importante a gente saber também o seguinte, que todos esses medos que eu falei para vocês agora, esses 16 medos, eles têm como base 5 tipos de medos naturais que são relacionados aos 5 perfis de ansiedade, que é um método que eu criei
do raio-x da ansiedade, para vocês entenderem. Então, esses medos eles estão ligados a um medo de rejeição, a um medo de a pessoa se sentir abandonada, a um medo da pessoa se sentir humilhada, ou ao medo da pessoa se sentir manipulada, ou ela ser excluída. Por quê? Porque nós temos alguns instintos de sobrevivência, de sociabilidade, de ser aceito, de pertencimento, né? De reprodução, que são os mais fortes. E esses instintos, eles gritam dentro de nós. Certo? E, mais uma vez, eu deixo aqui o convite. Lembro você de se inscrever no nosso evento do dia 14 de novembro. Católicos Sem Medos, Jornada da Cura da Ansiedade. Eu vou te ensinar o que você tem que fazer para você se libertar desses medos que paralisam a tua vida pessoal e a tua vida profissional. E agora eu quero propor um rápido exercício para você poder entender algum desses medos que está ocorrendo na tua vida agora, certo? Então encontre um lugar tranquilo, sente-se, feche seus olhos, melhora a tua postura, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Relaxa os seus ombros, relaxa o seu pescoço. Feche seus olhos. Aproveita esse momento agora. Olha para dentro de você, olha para o seu coração. Muito bem. Agora eu quero que você imagine que você está num espaço seguro. De repente, um salão, uma sala, uma igreja. E esse lugar é como se fosse uma câmara de segurança. E é um ambiente que as paredes são como se fossem redondas, não tem quinas. Então você está dentro de um ambiente muito seguro, muito agradável, que você se sente bem, se sente protegido nesse ambiente. E você começa a olhar para as paredes desse lugar e você percebe que em uma dessas paredes existe escrito nessa parede um medo muito grande que você tem. Então nessas paredes, em uma delas, tem um medo escrito muito grande. Eu quero que você identifique qual é esse medo. E pode ser que esse medo seja um medo muito específico ou seja um medo mais amplo. E tá tudo bem. No centro dessa sala, você percebe que tem uma fogueira acesa, com uma brasa incandescente. E agora a sua missão é se aproximar desse medo que está na sua parede e arrancar esse medo com toda a sua força. Tirar isso de dentro da sua alma. Quando você tiver arrancado completamente esse medo da parede, dessa sala, você vai trazer ele nessa fogueira e vai queimar esse medo. Então respira profundamente e no 3 você vai arrancar com toda a força. Prepara. 1. Respira, força. Se concentra. 2, 3. Arranca com toda a sua força esse medo que está dentro da parede da tua alma, dentro da parede da tua mente. Independentemente de qual medo seja, arranca. Com força. Puxa, puxa. E agora, traz essa imagem, esse desenho, essa escrita desse medo e joga dentro dessa fogueira e queima esse medo. Veja como as chamas consomem esse medo e esse medo vai indo embora. E agora, no local onde estava esse medo, eu quero que você coloque uma afirmação positiva relacionada a esse medo transformado. Por exemplo,
Vamos supor que o teu medo era um medo de falhar, um medo de fracassar. Então, uma afirmação que você pode escrever na parede dessa sala, na parede da tua alma, é a seguinte: eu sou forte e capaz, mesmo diante dos desafios. Então, no lugar desse medo que estava dentro da tua alma, que você arrancou e queimou, quero que você escreva essa frase, ressignificando esse medo. Por exemplo, eu sou forte e capaz, mesmo diante dos desafios. E coloca muita cor, muito brilho nessa escrita, nessa imagem. E nesse momento, em volta dessa frase, eu quero que você imagine que começam a aparecer todos os momentos da tua vida que você soube ser corajosa, e que você soube enfrentar os desafios, e que você não fracassou, que você superou, que deu certo. Então começa a inundar essa sala, esse ambiente, com imagens boas, agradáveis, com uma música de fundo agradável, com todos os momentos de conquistas, de superações que você teve na tua vida. E deu certo. Muito bem. Eu vou fazer uma contagem de 10 até 1. No 1 pode abrir os olhos se sentindo muito bem, muito em paz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pode abrir os olhos sentindo muito bem, muito tranquilo. Respira profundamente, mexe um pouquinho o corpo para voltar a energia. Agradeço enormemente quem esteve hoje presente nessa live. Lembrando que o link para inscrição da Masterclass do dia 14 está na bio. Corre lá se inscrever e pode enviar esse link para quem você quiser também. Que Deus te abençoe. Amanhã temos mais uma live. Vamos falar sobre a técnica, uma super técnica. Então, você está convidado às 20 horas a estar presente aqui comigo no Instagram. Que Nossa Senhora lhe abençoe muitíssimo. Salve Maria.